Paz do Senhor a todos os irmãos, boa noite. Chegando aqui para mais um vídeo do nosso canal, CETEMA, Centro Educacional e Teológico Ministério Apologético, Pastor Mauro Alves, Maná Apologético, né? Sempre falando um assunto interessante. Estamos aqui dando continuidade ao estudo que nós começamos já, alguns dias atrás. Tivemos 2 aulas já sobre esse tema que está passando aí, no rodapé, o tabernáculo de Davi e as suas 3 unções. Hoje é a aula de número 3, e nós vamos dar continuidade, mandando um abraço para todos os irmãos que já têm participado, aqueles que estão se inscrevendo lá no nosso canal. E mais uma vez pedir para você se inscrever aí no nosso canal, né, no CETEMA, no YouTube, dar um like aí para a expansão desse vídeo, para que nós possamos também ampliar o nosso conhecimento. Esse assunto aqui é um assunto bem interessante, né, muito pouco falado. Geralmente se ouve muito falar sobre o tabernáculo de Moisés, se fala sobre o templo de Salomão, mas no intervalo entre a finalização da montagem do tabernáculo de Moisés e a inauguração do templo de Salomão, aconteceu que Davi, ele vai para Jerusalém, né? Ele vence os jebuseus, ele estabelece ali no Monte Sião a fortaleza de Davi, onde ali também existiu os mausoléus. Ele construiu um mausoléu chamado Cidade de Davi, onde ele enterrava os reis, né? Onde foram sepultados vários reis ali depois. E a Cidade de Davi sobre o Monte Sião, que é justamente um tipo do protótipo, né? Do Monte Sion, lá do céu, né, que é onde fica o trono de Deus, o monte vertical, que é o original, e ali ele estabeleceu, né, o centro ali do seu reinado, da sua monarquia, e também o centro de culto. Ali ele estabeleceu, ele erigiu uma tenda, né, um tabernáculo, e ele guardou a Arca da Aliança ali, num lugar, só com um compartimento, um santíssimo, e ele tinha também próximo ali uma outra tenda onde ele habitava ali, porque nós explicamos na aula passada que o termo tabernáculo de Davi, a preposição, ela prova isso, a preposição hebraica, que esse tabernáculo não era apenas como o tabernáculo de Moisés, que Moisés fez apenas para que a presença, o símbolo da presença de Deus, representado pela arca da aliança, pudesse habitar ali, mas ele também habitava ali. Isso é dito no Salmo, né? Quando ele fala lá no Salmo, uma coisa pedi ao Senhor e também a buscarei, que eu possa habitar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Então, é muito profundo esse assunto, muito interessante. Eu quero dar continuidade aqui mais nessa aula, pedindo a vocês que participem. Vale a pena aprender esse assunto, né? E esse tabernáculo de Davi, como diz Tiago em Atos 15, no parecer final que ele deu lá no Concílio de Jerusalém, ele diz que Deus estará restabelecendo, estará levantando, reerguendo novamente o tabernáculo de Davi que está caído, que é justamente o sacerdócio universal e a chegada, a inserção dos gentios também no corpo de Cristo, não só os judeus, mas também os gentios, e também o relacionado com a construção do templo do milênio, quando o próprio Jesus será o supervisor, o construtor desse templo, enquanto que o templo da grande tribulação será construído na antiga ilha de Araúna, que é o Monte Moriá, em Jerusalém, construído pelo anticristo, e provavelmente será destruído por ocasião da batalha do Armagedon. O templo do milênio, que Ezequiel dedica praticamente 10 capítulos, de 7 a 8 capítulos, se eu não estou enganado agora, para falar sobre ele, a partir lá de Ezequiel 39 até ou 40, até o capítulo 47, ele provavelmente será construído no Monte Sião, que é onde ficava a cidade de Davi, e ali Davi será um corregente juntamente com Cristo. Nós vamos ver isso quando eu for falar do ministério de Zadok, vou dar uma explicação sobre isso aqui. E no livro de Zacarias, Jesus é chamado de renovo, todo com letra maiúsculas, todo o nome renovo, e Davi será um corregente, é chamado de príncipe, juntamente com Jesus ali. Jesus se assentará no trono de Davi. Isso é o cumprimento da aliança davídica, que a Bíblia diz que nunca mais Davi
ficaria, aliança davídica, né? Nunca mais a descendência de Davi, ela cairia ou ficaria sem trono. Isso é muito claro no Antigo Testamento, né? Depois a gente vai estar falando sobre esses textos também, aliança davídica, né? Então, nós vamos dar continuidade aqui. Jesus, que é o construtor do verdadeiro tabernáculo, né? O verdadeiro tabernáculo da nova aliança. Em Atos 3, 22 e 26, porque a primeira unção de Davi, às vezes os irmãos ficam com dúvida, que Davi, sim, era rei, era profeta, mas não era sacerdote, porque ele não era da linhagem de Levi. Só que ele, como ele é um tipo de Cristo, e como Cristo também não entra pela linhagem de Levi, ele entra pela linhagem de Melquisedeque, e ele tinha as 3 unções, nós já falamos nas aulas anteriores, né? Rei, sacerdote e profeta, mesmo ele pertencendo à tribo de Judá. Então, Jesus é o construtor, né? Em Atos 3, 22 e 26, o profeta fala sobre a palavra de Deus, né? Em Apocalipse 19, 16, rei da tribo de Judá, fala do governo de Deus, e sacerdote, né? Jesus, que é o construtor do verdadeiro tabernáculo, Hebreus 7, do 1 ao 14, segundo a ordem de Melquisedeque, ele é o mediador entre os homens e Deus. Então, todos os lugares também do Antigo Testamento, a gente observa que tudo apontava para Cristo, né? Nós sabemos disso, o Senhor Jesus Cristo. Os profetas vaticinavam a respeito dele, né? Que é o Mashiach, ungido do Senhor, e também que ele é rei, profeta e sacerdote, e o único personagem que tem essas 3 unções também no texto bíblico, em todo o cânon evidencial das Escrituras, é o próprio Davi. Então, nós percebemos que Davi, quem unge Davi? Samuel, quem são aqueles que ungem no Antigo Testamento, né? Samuel, o ungido é Davi, e o óleo da unção é o óleo sagrado que Samuel usou. No Novo Testamento, aquele que unge é o Pai, o ungido é o próprio Cristo, a palavra Cristo significa ungido, né? E o óleo da unção é o próprio Espírito Santo. Então, quando nós olhamos, por exemplo, para a igreja, nós percebemos que ela também participa da mesma unção do Espírito Santo, né? Ela é chamada assim, né? A igreja está ligada à cabeça, que é Cristo, né? E ela traz consigo essas unções de rei, sacerdote, a unção profeta. Eu quero ler um texto aqui, ó, por exemplo, em Apocalipse 10, 10. Vamos dar uma olhada no texto aqui. Esse assunto do tabernáculo de Davi é muito vasto, é muito profundo. Tem uma questão do sacerdócio universal também, que é muito abrangente, né? Precisaria muito tempo para a gente explicar, e eu quero ver se eu explico, pelo menos em síntese, esse assunto. Apocalipse 10, 10 diz assim, tomei o livrinho, Apocalipse 10, 10. Tomei o livrinho da mão do anjo e comi na minha boca, era doce como mel, e havendo comido, o meu ventre ficou amargo. E ele disse, importa que profetizes outra vez a muitos povos e nações e línguas. Então, isso aqui é a unção profética, tipifica no Novo Testamento a palavra profética, né? Comer a palavra e poder vaticinar, profetizar a palavra. Isso está em Efésios 4, do 9 ao 11 também, vamos dar uma olhada nesse texto. Efésios, capítulo 4, do 9 ao 11, quero ler com vocês aqui. Assunto muito profundo. Quando a gente começar a falar um pouquinho sobre o templo do milênio, relacionado com essa questão do tabernáculo de Davi, é uma coisa que está linkada, muito importante, né? Muito interessante. Efésios 4, versículo 9, diz assim, ó, ora isto ele subiu, e senão aqui também desceu. Antes tinha descido às partes mais baixas da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. Ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Então, percebam aqui que é a unção profética, né? A unção real, Apocalipse 1, versículos, estou falando da igreja agora, como Davi e Jesus tem, Davi no Antigo Testamento e Jesus no Novo Testamento. A igreja também, ela participa dessas 3 unções, né? Apocalipse capítulo 1, versículos 6 e 5, diz assim, ó,
e nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A ele glória e poder para todo sempre. E eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até mesmo os que trespassaram. Está falando da segunda vinda, a parúzia, né? Mateus 16, de 16 a 18 também. E, por fim, unção sacerdotal que está sobre a igreja, que é a reconciliação, no ministério da reconciliação, da intercessão, da oração e da adoração. 1 Pedro 2, do 5 ao 9, vamos dar uma olhadinha nesse texto, tem outros textos também. A Bíblia está conectada, interligada, né? 1 Pedro 2, do 5 ao 9, diz assim a palavra do Senhor. Vós também, como pedras vivas, sois edificadas casa espiritual e sacerdócio santo para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Pelo que também na Escritura se contém, eis que põe em Sião a pedra principal da esquina, eleita, preciosa, e quem nela crer não será confundido. Então está aqui a questão de que nós somos, verso 9, mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós que em outro tempo não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Está falando da igreja, que a igreja também possui, herdou essas três unções que Davi e Jesus têm. Então, é um assunto bem interessante, né? Nós temos a aliança davídica, né? Na verdade, são 8 alianças. A primeira aliança é chamada edêmica, né? Capítulo 1 do Gênesis. A segunda, aliança adâmica, por causa de Adão, né? Gênesis 2. Aliança noética. Cada uma dessas alianças, Deus vai deixar um sinal, assim como deixou com Noé, né? Gênesis 8 e 9 ali, que é o arco, né? O arco celeste, que a gente chama de arco-íris. Aliança abraâmica, Gênesis 15, 17 ao 22, o sinal é a circuncisão. Aliança mosaica, né? Êxodo 24, Deuteronômio 4, 5. Aliança da Palestina ou palestiniana, Deuteronômio 29 e 30. E a última das grandes alianças no Antigo Testamento foi a que Deus exatamente fez com Davi. Eu quero ler Isaías 55, 4, para a gente ver que essa aliança davídica é aquela que eu falei, Isaías 55, 4, é uma aliança eterna que vai se cumprir na pessoa de Jesus Cristo. É um assunto muito pouco estudado, o tabernáculo de Davi e suas três unções, né? 55, 4. Eis que eu dei, deixa eu ver se é 55, 4 mesmo, Isaías 55. Vamos ver aqui. 3 e 4. Inclinai os ouvidos e vinde a mim, ouvi e a vossa alma viverá, porque convosco farei um concerto perpétuo, ou aliança perpétua, dando-vos as firmes beneficências de Davi. Eis, passando aqui um barulho aqui, né? Não tem revestimento acústico. Eis que eu dei como testemunha aos povos, como príncipe e governador dos povos. Aqui é claro que Davi aqui se refere a Jesus, né? Porque Davi é um tipo de Jesus, ele da tribo de Judá também. Então, irmãos, só recapitulando, né? Essa questão aí, quando Davi constrói essa tenda, esse tabernáculo para guardar a arca, lá em Jerusalém, no Monte Sião, ele preserva porque ele estava indignado de estar num palácio e a arca estar habitando numa tenda, por isso que ele queria construir o templo, que Deus não deixou que ele construísse. Haja vista Deus ter dito a ele que as suas mãos estavam sujas de sangue. E aqui quero abrir um parênteses, só para título de curiosidade, a gente ouve os pregadores, os ensinadores dizendo, olha, Deus não deixou Davi construir o templo, deu a planta para ele, mas quem construiu foi Salomão, porque as mãos estavam sujas de sangue de tantas gente que ele matou na guerra, mas isso não acha suporte nas escrituras, não se coaduna com o ensinamento da escritura. Na verdade, as pessoas que Davi matou na guerra, foi Deus que mandou ele matar, foi Deus que mandou ele subjugar essas nações. Na verdade,
O sangue que estava nas mãos de Davi, que impediu dele construir o templo, foi as pessoas que Deus precisou matar por causa dele. A criança que estava no ventre de Batseba, a Urias, que acabou morrendo, né, que manchou as mãos dele de sangue, e também o caso de Uzá, que toca na arca e acaba morrendo no lugar de Davi, se tornando também um tipo de Cristo que morre no lugar de outrem. Então é muito importante a gente saber essas coisas e estar sempre atento. Eu espero que você tenha gostado demais dessa aula. Não vou fazer aulas muito longas para não ficar cansativo. Se o Senhor permitir, amanhã nós voltaremos fazendo mais uma aula aqui sobre o tabernáculo de Davi. Guarde essa palavra no teu coração. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Até uma próxima oportunidade, se o Senhor permitir. Um abraço a todos. Tchau, tchau.